Amigos, Ecovox TV de volta, Humberto Mesquita conversando com vocês, pedindo para que vocês se inscrevam no canal, pedindo para que vocês se acompanhem, pedindo para que vocês comentem, certo? Porque quando vocês comentam, vocês até tiram dúvidas da gente também. Nós somos... estamos juntos nessa batalha. Muito bem. Recentemente, eu fiz um vídeo comparando coisas dos dois principais candidatos à presidência, certo? Existem muitos, tá? Terceira Via, Emael, esses caras não chegam a lugar nenhum. É tudo uma grande ilusão. Muitos se candidatam apenas para ficar em evidência, certo? Fora aqueles mais idiotas que resolvem entrar achando que é o maior caso do Marreco lá de Maringá, né? Que depois de todas as estripulias resolveu ser candidato também à presidência da República. Eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Mas tem dois candidatos, sim. Então, se tem dois candidatos, nós vamos continuar conversando e mostrando números de um e outro. Uma coisa que eu queria mostrar, por exemplo, é a ressonância que eles fazem no exterior, certo? O Jair é muito conhecido na Europa, principalmente na Europa, que é onde eu circulo bastante. Mas ele é conhecido como o devastador da mata amazônica. Ele mata, ele devasta e ele queima, é o que dizem, não é? Muito bem. É conhecido também pelas suas estripulias, certo? Ele esteve na Europa, esteve no leste europeu, iniciar a guerra, que não era para acontecer. No dia que ele saiu, a guerra começou. Portanto, os conselhos dele, o Putin, não deve ter levado em consideração. Ele esteve nos Estados Unidos e foi reverenciar, certo, o presidente na época. Você sabe quem é, né? Preciso dizer, não, né? E ele chegou lá para o moço e disse assim: I love you, Trump. Eu acho que ele não sabia, ele não fala inglês, não fala nada, mal português. Bom, mas tudo bem. Aí o Trump agradeceu, tá, aquela coisa toda, mas ficou nisso mesmo, certo? Mas ele não foi ao almoço com o pessoal que estava participando, que era o G20. Aí ele resolveu comer sanduíche em Nova York, lá no boteco qualquer, para se mostrar. Eu não entendi. Ninguém entendeu por que ele fez isso, mas ele foi. Ele foi comer sanduíche lá do rei, daquele jeito horrível, uma coisa horrorosa. Muito bem. Ele teve aonde? Ainda também Dubai. Ele foi a Dubai. Ninguém sabe o que ele foi. Levou uma caravana, levou filho, levou tudo. A impressão que deu é que ele foi do Dubai para aprender alguma coisa em termos de internet, sei lá. Tinha uns caras lá que eles precisavam conversar, o filho, porque ele levou o filho também. É uma coisa maluca, certo? Aí você diz, bom, e o Lula também não viajava? Falava-se na época que ele viajava bastante. Sim. Ele se encontrou com o Obama e o Obama disse que ele era o cara. Não sei se estava fazendo média para depois ter de tirar dinheiro, porque esses americanos sempre têm sempre interesse em tirar coisas daqui. Trazer não traz, mas tirar eles tiram. Aliás, usou o Moro para fazer isso, né? Aqueles esquemas todos, tá? Porque depois o Moro conseguiu destruir a indústria da construção civil aqui. Ele conseguiu destruir também outros, a Petrobras. Ele ele destruindo, ele favorece aos investidores americanos, entendeu? Era essa a missão dele. A missão dele era impedir a vitória do Lula. Aí ele se tornou ministro do Bolsonaro, depois brigou com o Bolsonaro. É uma barata tonta também, até agora. Mas com quem o Lula se encontrou lá fora? Eu vou dizer, eu vou dar uma lista.
Ele almoçou com a Rainha Elizabeth, não comeu sanduíche na esquina, almoçou com a Rainha Elizabeth. Até um dia eu perguntei para ele, mas como é que você fez? Ele falou, eu olhava e fazia igual, e não fiz vergonha. Bom, ele teve também com o primeiro-ministro do Reino Unido, da Inglaterra, teve com o rei da Espanha, ou com o primeiro-ministro da Espanha. Ele teve com o Macron e foi recebido com honras de chefe de Estado na França, certo? Eu estou falando, inclusive, de encontros que ele teve já fora de presidente. Como presidente, ele teve alguns encontros. E fora disso também, recentemente, certo? Aí alguém pergunta, mas escuta, o que é que tem a ver? Não, tem muito. Tem muito. Porque quando você tem um tipo de relacionamento como esse, você abre portas para o comércio. Eu estava conversando um dia com o Johnny Saad. O Johnny Saad é o dono da Bandeirantes, da TV Bandeirantes. E ele me disse, Mesquita, eu vou te contar uma coisa. Eu fiz uma dessas viagens com o Lula, quando ele era presidente. Impressionante como ele conseguia conversar com os caras, sem falar uma palavra, lógico, não falava em turco, porque ele tinha o cara que fazia a tradução. Mas ele empolgava os caras e ele conseguia vender, sim, vender. Conseguia transacionar o comércio com eles. Foi assim quase que um cacheiro viajante potente, certo? Então ele teve muitas. E essas relações são importantes no governo. Quando você cria uma imagem ruim do presidente, o país inteiro fica ruim. Porque hoje, um dia desse, é um cara aqui daquela tabacaria que fica ali em frente. Ele disse assim, olha, Mesquita, você tem cocaína aí? Eu falei, mas por quê? Você está me achando um cara de traficante, de viciado? Não, é que lá no avião, isso naquela época que houve problema do avião, é que no avião lá do teu presidente acharam cocaína. Então, eu acho que é fácil o negócio lá, se o presidente carrega. Eu falei, não, isso aí é coisa que não tinha nada a ver com isso, você sabe, briguei com dei um carão no cara, né? Bom, então essa imagem passa, não tem jeito. Mas, como eu sempre digo, que o passado explica o presente e projeta o futuro, eu precisaria mostrar para vocês algumas coisas também que aconteceram durante os governos, certo? Veja bem, eu estou com os dados aqui e eu não sei. Veja, quando o Lula assumiu o governo, ele levou, o Brasil era a 13ª economia do mundo. Ele conseguiu, ao sair do governo, deixar o Brasil como a 6ª economia do mundo. Muito bem. Ok, um detalhe que os mais velhos se lembram com certeza, o Brasil tinha uma dívida com o FMI no valor de 15 bilhões e 500 milhões de dólares. Pagava 900 milhões de dólares por ano só de juros. Pois bem, o Lula conseguiu pagar a dívida, pagou antecipadamente e ainda mais, 4 anos depois emprestou para o FMI 10 bilhões de dólares. Certo? Isso foi um fato histórico. O Brasil vivia numa dívida terrível, era complicado. Só para você ter uma ideia, quanto é que é a nossa dívida pública hoje? Eu vou dar aqui os números para vocês, para ficar bem claro, certo? Muito bem. A nossa dívida hoje é de, veja bem, 5 trilhões 613 bilhões de reais. Ah, mas é real, mas escuta, são 5 trilhões, eu nem posso fazer a conta, porque isso vai dar quase mais de 1 trilhão em dólares. 5 trilhões 613 trilhões. 1 trilhão são 100 bilhões. 1 bilhão são 100, 1 bilhão são 100 milhões. Você veja como é dinheiro que não acaba mais.
Dinheiro que daria para, meu Deus, para alimentar a população do mundo por um mês, eu acho. Mais ou menos isso. Estou chutando, agora é um chute. Mas é que o número é tão alto que você pode fazer qualquer conjectura em relação a ele. Muito bem. Quando o Lula assumiu o governo, Fernando Henrique Cardoso passou para ele o Brasil com a inflação de 12,53. Quando o Lula deixou o governo, a inflação era de 5,7, a menor dos últimos anos. Certo? Muito bem, mas tem mais. Vamos falar de gasolina? O Lula ficou 8 anos no governo. Nesses 8 anos, a gasolina que custava R$ 2,16, foi para R$ 2,59. Eu estou falando isso em 8 anos. Isso equivale a dizer que em 8 anos a gasolina subiu 43 centavos. Ok? Como é que está a gasolina hoje? Qual é o preço? Quase 8, 7,90. Está por ali, ela está oscilando, chegando aqui, chegando ali, se segurando, ano eleitoral, se segura tudo, mas não tem jeito, está alto, está alto. Você sabe muito bem que está tudo muito alto, certo? Você sabe muito bem que a alimentação subiu uma loucura, barbaridade, entende? Você veja o preço do tomate, o preço da cenoura, veja o preço de verduras, veja o preço da carne, veja o preço do leite. Como é que está? Você sabe, vocês estão sabendo aí, porque vocês estão sofrendo muito. Então, para nós, eu faço essas comparações porque aí você, se você não acreditar, vai no Google. Vai no Google que ele te explica direitinho. Porque eu também busquei no Google essas informações para trazer para vocês. Para que vocês possam pensar e decidir em quem votar. Votar bem, faz bem para o país. Ok? Então votem bem. Mas não se esqueçam de que, ao votar para o presidente, você deve votar também para deputados e senadores do presidente, porque senão depois o presidente vai ser obrigado a fazer acordos e mais acordos, porque o Congresso, você sabe como é que é, né? Não estou dizendo que são todos. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que vai para lá só para pegar o dinheiro e tá aí até. É tudo por dinheiro. Você vê isso na educação, nas propinas, você vê isso, esses militares que estão lá, são 6 mil militares, estão trabalhando. Me disseram que eles tropeçam lá no Ibama, não conhecem nada e só fazem besteira. Tá aí. Vamos mudar, gente. Tá na hora. É outubro, faltam 5, 6 meses, nem 6 meses ainda, 5 meses. Eu acho que 5 e pouco. Mas o importante é que vai chegar. E não se preocupe com essa história de golpe, etc., porque o Exército não é estúpido, certo? A instituição não é constituída de gente burra. E todas essas coisas, essas trapaças que ocorrem, o negócio de Viagra, não sei o quê, é uma parte podre do Exército. Mas enquanto instituição, ela é forte, ela é vigorosa e ela não vai permitir que este cara faça besteira. Se fizer, vai ser preso. Ecovox TV, a voz da democracia. Um grande abraço.